Fala galera, você reparou que o final de Agatha desde sempre nos deu uma prévia da saga mutante da Marvel, além de Guerras Secretas? A frase final de "Vamos encontrar o Tommy" enquanto Wiccan e Agatha Fantasma caminham para a luz é o mais próximo que a série chega de uma cena pós-créditos. Isso foi um chamado para todos nós olharmos para um novo canto do universo cinematográfico da Marvel. Além disso, um grande X no braço do Icano levanta a pergunta: Billy Kaplan e Tommy Shepard são mutantes? Bem, nos quadrinhos, mais ou menos. Não é totalmente claro, mas nesse vídeo vou esclarecer o status mutante desses personagens nos quadrinhos e explicar o longo e sinuoso caminho que o status mutante de Wanda Maximoff percorreu. Vou colocar tudo no contexto da abordagem que os estúdios provavelmente tomarão com esses jovens personagens ao planejar a introdução dos X-Men no UCM. Será que Agatha desde sempre realmente só preparou o terreno para a busca de Tommy apenas para uma série de Visão e Ultron que talvez nem se conecte com isso? Ou há uma questão ainda maior, uma questão que só poderia ter uma resposta de peso: os X-Men do UCM. Então, vamos conectar os pontos entre Agatha, Tommy, Kamala Khan e o gene mutante do UCM, e explicar como isso é menos sobre os Jovens Vingadores e Guerras Secretas e mais sobre a Academia Mutante de Charles Xavier, uma série dos X-Men que deve chegar ao Disney Plus em 2027. Vocês se lembram do X na manga da blusa de Billy? Este X na manga de Billy é ao menos uma evidência corroborativa de para onde esses personagens podem estar indo. Especificamente, o grande momento dos dois episódios finais. Durante o julgamento final, o julgamento da Terra, naquele mórbido local, Agatha ajuda Billy a localizar um novo corpo para a alma de seu irmão, Tommy, para transportar do espaço nebuloso do vazio após o colapso do X de Westview em WandaVision. O que devemos notar que aconteceu há 3 anos antes. Então, por cerca de 3 anos, Tommy existiu em algum lugar por aí apenas como espécie de formas hexagonais vermelhas e desencarnadas, flutuando em um vazio negro e espesso, bem sinistro. E seja qual for essa mágica, ela transporta para o corpo de um garoto, que está sendo quase afogado até a morte em um incidente de afogamento provocado. Mas onde isso acontece? Muitos sugerem que fosse um lago de acampamento de verão. Agora sim, a água parece mais azul, mais brilhante, mais clara e talvez mais clorada do que um lago típico. Mas é possível ver uma linha de árvores ao fundo. Parece mais que não estamos em uma piscina comunitária, mas em um lugar onde as crianças vão sem tanta supervisão. Ou não há salva-vidas, ou o salva-vidas deveria ser demitido por deixar uma criança ser segurada por tanto tempo. Seja um lago ou piscina, é algum tipo de encontro social onde muitas crianças estão nadando, e o menino estava usando camiseta e sapatos que não eram adequados para a água. Vamos levar isso em consideração. Esse garoto não sabia nadar, e não pretendia nadar. E segundo Billy, foi vítima de uma brincadeira, enganado, empurrado na água e segurado à ponte, quase se afogar. Estes valentões mataram esse garoto. Seu corpo não estaria disponível para a alma de Tommy se eles não tivessem conseguido matá-lo. Enquanto Billy se preocupa que tenha matado alguma criança para que seu irmão pudesse viver, o que ele realmente deveria se preocupar é com o fato de ter permitido que esses valentões evitassem a acusação criminal e a detenção juvenil por afogar uma criança. Esse é exatamente o tipo de situação de bullying juvenil que os estúdios Marvel raramente exploraram como um ponto de vista em uma história. E como termina com a morte de uma criança, é um momento que não alivia nada. Agora, a minha teoria é que estamos tendo um vislumbre do tipo de história que os estúdios Marvel vão explorar na próxima saga mutante, após Guerras Secretas, e uma nova leva de séries e filmes a partir de 2027, inaugurando a nova era dos X-Men. O UCM até agora evitou em grande parte histórias sobre bullying juvenil. Quero dizer, é só olhar para a forma como eles abordaram Peter Parker. A história de Peter Parker começa, de certa forma, como uma história sobre bullying. Esse foi um grande foco nas primeiras partes do Homem-Aranha de Sam Raimi e do Homem-Aranha de Mark Webb. Mas no Homem-Aranha de Volta ao Lar de John Watts, a pior intimidação que o Peter Parker de Tom Holland enfrenta é um apelido não violento de Flash Thompson. Não é legal, mas sabe, não é como o Joe Manganiello socando ao lado de sua cabeça e amassando o armário. E esse tipo de bullying realmente não afeta Peter. Ele só meio que ignora enquanto constrói uma estrela da morte de Lego com Ned. Ao longo do filme, Peter até dá uma lição em Flash, já que ele está em uma escola de alto nível acadêmico, e Flash acaba rapidamente tendo que aceitar Peter como parte da equipe de Decathlon acadêmico, e respeitá-lo. Em Homem de Ferro 3, conhecemos Arlequina, que contou a Tony Stark que tinha um valentão na escola chamado AJ, mas nunca realmente vimos ele na escola. Na verdade, no final do filme, ele ganha armas de batata bem poderosas, que você sabe, ele vai usar com tudo. Então, na verdade, eu começo a sentir pena do LJ. Em Miss Marvel conhecemos Kamala Khan, que tinha uma rival na escola chamada Zoe Zymer, mas na série do Disney Plus eles suavizaram bastante o bullying da Zoe, comparado com a personagem dos quadrinhos de J. Willow Wilson. Nos quadrinhos, Zoe é terrível, na série ela não é tão ruim assim.
Acho que o motivo pelo qual a Marvel tem evitado isso é que esse tipo de bullying e opressão, especialmente entre jovens, é algo que associamos mais às histórias dos mutantes nos quadrinhos da Marvel. E isso pode contextualizar porque eles estão abordando Kamala da maneira que estão. No final de Miss Marvel, descobrimos que a Marvel Studios retconizou a versão da Kamala Khan do CM como uma mutante. Claro, Kamala não era uma mutante dos quadrinhos da Marvel, ela era uma inumana. Mas J. Willow Wilson, que escreveu a primeira série da Kamala Khan, disse que sempre quis estabelecer a personagem como uma mutante. Mas os quadrinhos da Marvel, na época, foram proibidos de introduzir novos personagens mutantes, ou personagens dos X-Men, porque os direitos desses personagens nos filmes ainda pertenciam à Fox. E o então CEO da Marvel, Ike Perlmutter, acreditava que a empresa não conseguiria lucrar com filmes e vendas de brinquedos desses personagens dos X-Men. Essa é a razão pela qual os inumanos foram criados em primeiro lugar. Mas agora que a Marvel Studios recuperou os direitos dos X-Men, isso já não é mais problema. E Kamala pode ser uma mutante no CM. Acho que isso sinaliza a abordagem que a Marvel Studios pode estar adotando com Billy Kaplan e Tom Shepard. É discutido se Billy e Tommy vão começar na fase de Jovens Vingadores como Icano e Celery. São biologicamente mutantes, ou seja, se possuem um gene mutante. O Icano e Celery compartilham um elo cósmico com Wanda Maximoff. Suas formas reencarnadas, filhos de Jeff e Rebecca Kaplan, e Frank e Mary Shepard, só têm poderes porque os herdaram, talvez multiversalmente, da Feiticeira Escarlate. Mas sempre houve a questão de se o multiverso pode herdar um status genealógico mutante e se os poderes deles são realmente o resultado de um gene X que corre em seu DNA. Houve alguns momentos que Icano e Celery foram sugeridos como X-Men, ou como futuros membros em potencial, como Emma Frost os chamou em um ponto. Mas também devemos lembrar que nem todos os X-Men são mutantes. Tecnicamente, Juggernaut, apesar de ser meio-irmão de Charles Xavier, não é ele próprio mutante. Seus poderes vêm da joia rubra de Cyttorak, não de um gene mutante. Vale lembrar que Wiccan e Celery também apareceram nos julgamentos de Magneto em Krakoa, como seus netos, através da linhagem materna pela Feiticeira Escarlate. E Wanda é filha de Magneto. Muitas pessoas deduzem isso. Se eles tomaram o tempo de ir ao julgamento do avô, e esse avô é um dos mutantes mais famosos, através de uma mãe que também seria uma mutante, e isso os tornaria mutante também, certo? Sempre senti que a implicação desses momentos dos X-Men nos quadrinhos é que o Icano e Celery são mutantes o suficiente, mas que os quadrinhos nunca voltam realmente a esse assunto. A única razão pela qual os Jovens Vingadores e na Cruzada das Crianças não exploraram mais o legado mutante deles foi o fato de que, você sabe, Perlmutter tinha aquela regra estranha para todos os quadrinhos da Marvel na época. Para complicar ainda mais a questão de se Wanda Maximoff ainda conta como uma mutante, a maioria das pessoas acredita que sim. Quando foi apresentada pela primeira vez, foi como membro da Irmandade Mutante do Magneto. Mas outras histórias em quadrinhos, mais tarde, reconstruíram a linhagem de Wanda por meio de Magneto, e implicaram que seus poderes não vinham de um gene mutante, mas de uma maldição de Katon, através de um enredo com alto evolucionário. A versão de Wanda Maximoff do CM não foi, a princípio, referida como uma mutante. Isso porque em 2015, em Vingadores Era de Ultron, os direitos sobre as versões mutantes da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio estavam com a Fox. E para Wanda e Pietro aparecerem no filme da Marvel Studios, Era de Ultron, Marvel Studios e Fox tiveram que chegar a um acordo, onde os personagens não poderiam ser introduzidos como membros dos Vingadores. A conexão com o Magneto nunca poderia ser mencionada, e a palavra mutante jamais poderia ser dita. É por isso que Joss Whedon criou uma solução alternativa, chamando Wanda e Pietro de aprimorados. Então, em WandaVision, os pais de Wanda e Pietro foram identificados como Oleg e Irina Maximoff, Sokovia. Agora, não sabemos se isso é verdade em todos os universos, como no universo 838, onde existe uma outra versão de Wanda Maximoff, bem como Charles Xavier interpretado por Patrick Stewart, e presumivelmente outros X-Men daquele universo. Além disso, no episódio 8 de WandaVision, Wanda ainda jovem, antes de saber que tinha poderes, foi aparentemente capaz de lançar uma magia de probabilidade de baixo nível para evitar que o míssil Stark explodisse na sala de estar deles. Isso foi antes dos poderes de Wanda serem aprimorados pela exposição à Joia do Infinito. Foi insinuado que essa era uma habilidade que ela possuía desde o nascimento, algo desencadeado por esse evento traumático, como é comum no caso da maioria dos mutantes. O final de WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sugeriram que a magia de Wanda fazia parte de seu destino, algo que ela nasceu com, profetizado pelo demônio Katon e pelo Darkhold desde os tempos antigos, sem realmente explicar muito além disso. Acho que é uma abertura suficiente para que o CM formalize Wanda Maximoff como uma mutante. Ninguém vai surtar se eles decidirem fazer isso. Inclusive, no ano passado, no final da temporada dos X-Men 97, Magneto, com Charles no plano astral, observa sua família em um barco no mar tempestuoso, e seus filhos de Wanda e Pietro estavam lá. Especulei que a decisão de Agatha desde sempre estabelecer William Kaplan como aspirante a mágico enquanto vivo, antes de a alma de Billy Maximoff assumir seu corpo,
sugere que eles queriam que o corpo recipiente estivesse preparado para aceitar a alma, para que não fosse apenas um corpo aleatório que a alma assumisse, mas sim um garoto com uma predisposição específica que seria um encaixe natural para a criança conceitual que Wanda criou a partir de sua dor. Se isso também se aplica a Thomas Shepard, o garoto intimidado que foi afogado, algo nele deve torná-lo um encaixe natural para uma alma X que se considera um velocista. Portanto, temos que perguntar por que Thomas Shepard estava sendo tão intimidado a ponto de garotos o afogarem. Por que Billy o descreveu como alguém tão perdido que ele não tinha uma família ou qualquer pessoa que o amasse? Isso não soa como um tema de Mutantes da Marvel? Tematicamente, esse é o tipo de história de que a Marvel precisa explorar na próxima saga de Mutantes. Precisamos ver o UCM abordar o que acontece quando crianças neste mundo nascem com dons que as tornam diferentes umas das outras. Quando Agatha de sempre termina com a questão onde está Tommy, temos de nos perguntar se a melhor resposta para essa pergunta virá em uma série de Jovens Vingadores, uma série dos Campeões, uma série de Cruzadas Crianças, ou se esses personagens receberiam apenas uma pequena participação em Vingadores Guerras Secretas. Ou será que Billy, Tommy e Kamala Khan poderiam ser os personagens de entrada na fase mais aguardada da franquia Marvel? Quais são as suas expectativas com relação aos X-Men no CM? Deixe aqui embaixo nos comentários, lembrando que eu respondo a todos os comentários que vocês colocam. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, que isso nos ajuda muito. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!